Beleza? Show de bola. A pauta de hoje, tá? Hoje eu vou me aprofundar na questão dos exercícios que não vão fazer você emagrecer ou perder peso, né? Existe uma série de equívocos quando a gente fala de exercícios, treinamentos, o movimento em si, tá? Que não fazem você emagrecer, tá? Não fazem você perder peso. Vou falar também sobre alguns mitos, tá? Alguns mitos e verdades. Vamos também conversar a respeito qual é o treinamento que vai ser bom para você perder peso, para você emagrecer. Então a pauta vai ser hoje treinamentos no modo geral, tá? Na prática. E vamos lá, então, a primeira parte, que é assim, você que está almejando perder peso, esqueça, tá? Esqueça o fato de você ter que, por exemplo, todo mundo sonha em perder a barriga, né? Nossa, todo mundo quer estar com a barriga chapadinha. Cara, esqueça fazer abdominais. Pô, você vai nas academias, aí você vê o cara acima do peso, bem sedentário, né? Quer iniciar a atividade e crê por todas as crenças de que fazer abdominal vai fazer você perder peso. Tá legal? Aí fica lá fazendo abdominal e o pior de tudo, tá? É como você vai fazer. Então o indivíduo vai lá, né? O que acontece nas academias, galera? A academia é um centro, tá, de exercícios físicos, onde quem está lá e te dá instrução, tá, são empregados, né, na academia, lógico. Só que a função deles não é fazer você emagrecer. A função deles é tratar vocês bem, tá? Se sentir confortável naquele ambiente. E existe um padrão que é seguido nas academias, que é assim: você vai fazer 3 séries, né, de 10 repetições, que seria, entre aspas, porque acham que é para poder ganhar massa muscular. Aí o cara fala assim: eu quero perder peso. Aí o que ele faz? Te faz 2 séries de 15. Eu quero ficar mais forte, né? Quero ganhar músculos e ter mais força. Então você vai fazer 4 séries com menos repetições, 8 repetições. Então, primeira coisa que você tem que entender: esqueça 3 séries de 10, esqueça 2 séries de 15 e esqueça essas 4 séries de 8, que é, né, uma mentira aí que rola solta, tá? Se você vai para academia, tá? Com academia com o intuito de perder peso, tá? Intuito de emagrecer, você tem que ter basicamente um entendimento do seu corpo, tá? Você tem que entender o seu corpo, você tem que entender como que ele atua, como que ele vai agir, tá? E como que você tem que no próximo treino agir novamente, tá? Diferente também, tá? Mas enfim, continuando na questão que o que não vai, né? O que é um equívoco das pessoas quando vão treinar. Acontece também de a pessoa, por exemplo, fica muito tempo conversando com a pessoa do lado, com o amigo do lado, olhando pro celular, tá? Paquerando aquela amiguinha, aquela coleguinha da academia, e passa praticamente 20 segundos fazendo aquelas 3 séries de 10 ou 2 séries de 15, né, que é o padrão, e passa mais tempo flutuando ali na academia.
E o que acontece? Seu metabolismo não vai agir da maneira que precisa para poder perder peso. Galera, tudo se trata de metabolismo acelerado. Seu organismo trabalhando como se fosse um carro de alta velocidade, como se fosse um carro de muita potência. Tá? Carro de muita potência precisa que gasta muito combustível, anda mais rápido. E é dessa maneira que funciona o teu corpo, é a mesma coisa. Cara, você tem que ser rápido, cara, você tem que... essas habilidades, a velocidade é muito importante nessa situação. O cara que é mais rápido, ele é mais magro. Não existe um cara rápido e gordo, acima do peso, sedentário. Então, isso que acontece também, sabe? Muitas pessoas vão na academia e passam mais tempo trocando figurinhas do que praticamente se exercitando. O cara fica 1 hora na academia e depois fica frustrado porque não consegue, não adquire o que quer, né? Não consegue chegar nas metas. E isso é um dos fatores também, tá? É importante também o que acontece com os exercícios que não influenciam, não fazem você perder peso. Exercícios que e continuando a nossa ideia, a prática dos movimentos, tá? Consiste em ser mais rápido para você poder acelerar, aumentar sua frequência cardíaca. Tudo se baseia para perder peso, emagrecer, aumentar, deixar mais alto, né? Deixar elevado isso. Então o que acontece bastante, você percebe muito, é que quando você vai começar lá, o exercício, a prática do movimento, eu digo assim, quem não tem o conhecimento necessário, está lá praticando o exercício e fica muito tempo no movimento, tá? O que seria muito tempo naquele movimento? Por exemplo, o cara está na academia e vai fazer lá, vamos dar um exemplo de o que é exercício? Uma extensora, né? Que é para as pernas, quadríceps. E fica lá executando um movimento muito concentrado. Você não precisa concentrar tanto no exercício. Esse exercício mais concentrado, ele é voltado mais para a hipertrofia, tá? Movimentos mais lentos. E os movimentos que trabalham tanto na fase concêntrica como na fase excêntrica, né? Que é encurtamento, alongamento do braço. O que você tem que entender é que qualquer tipo de movimento e exercícios, com a configuração certa, você consegue perder peso e emagrecer. Tá? Só que, se você for para a academia sem esse conhecimento estabelecido, que é sabendo dessas configurações, né, você tende a só se exercitar apenas para fazer aquele fortalecimento, tá? O que mais acontece hoje nas academias é pessoas ir lá e fazer o básico, como eu disse para vocês, que é o que todas as academias, né, consistem naquelas fichinhas e folhas de treinamento. A pior coisa que tem é aquelas fichas lá, que, por favor, são fichas que academias mais assim, digamos, como é que se diz? Academias mais organizadas, tá? Com mais funcionários, tende a trocar essas fichas a cada 2, 3 meses, parece, não estou enganado. Mas indiferente, é muito tempo. O seu organismo já se adaptou, se ajustou à condição e o que acontece? A partir do momento que você fortalece o teu corpo, seus músculos, tá? Ele tende a ter uma
uma necessidade de gastar energia muito menor, então vai acabar novamente estocando aquela energia, tá? Em forma de gordura, né? E, pois bem, você está naquela configuração sempre, sempre, sempre. E tem outras academias que não fazem nem isso. Então, tipo, tu dá uma ficha lá, você faz a tua inscrição, matrícula, você passa uma ficha, né? Faz um feedback rapidinho do que precisa fazer, o que acontece. E você fica lá naquela academia, sempre fazendo exercício, sem mudar aquela ficha, e você novamente vai se frustrar. Não vai conseguir chegar no seu resultado. Tá? Perder peso e emagrecer não é um bicho de sete cabeças. Porém, você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento assim sobre você, como o seu corpo funciona. E retornando agora nessa questão dos exercícios que vão dar certo e os exercícios que não vão dar certo. Por exemplo, movimentos que tendem a gastar mais energia, no modo geral, o que são esses movimentos, tá? Deve ter ouvido falar também que são movimentos que são mais funcionais. O que são os movimentos funcionais? São esses exercícios onde você recruta musculaturas num grupo muscular maior. Como que eu vou dizer? Por exemplo, se você vai fazer lá, voltando para a mesma, vamos voltar para o mesmo exemplo da flexora. A flexora é um movimento que vai exigir somente daquele músculo do quadríceps, tá? Que é a região anterior da perna. O que vem a ser um movimento funcional dentro desse, no contexto para as pernas, tá? Você fazer, por exemplo, um agachamento livre, um agachamento rack, um leg press. O que acontece? O movimento funcional ele vai exigir mais recrutamento muscular, um recrutamento muscular maior exige mais energia. E essas energias que você precisa gastar do seu corpo, elas têm aquelas fases, aquelas quebras. Então o que acontece? Ela precisa passar por todo aquele ciclo lá das quebras energéticas para poder dar esse combustível para o teu músculo. E é por isso que, se você hoje me perguntar o que é mais eficiente, o funcional ou a academia, eu vou dizer para você que é o funcional, um crossfit, alguma coisa do gênero. Porque eles se baseiam em treinamentos funcionais, tá? Em aumentar a sua capacidade de trabalho num contexto geral, porque isso vai fazer você recrutar mais energia, tá? Isso faz com que seu corpo precise se alimentar mais desse combustível de energia. E então, se você vai na academia, se você tem esse hábito de ir na academia, fazer extensora, fazer bíceps squat, né, naquela cadeira, naquele banco, fazer flexora, né, posterior de coxa. Esquece, porque não é isso que vai fazer você emagrecer. Não é aquele abdominal que você fica lá chorando para fazer na academia lá que vai fazer você perder peso, tá? Abdômen é como se fosse um bíceps, tá? Qualquer outro músculo da coxa, do peito. Se você ficar abdômen sempre, o que acontece? Ele é um músculo que vai hipertrofiar. Então, muitas vezes se você for fazer um teste aí, só para não dizer que eu estou mentindo, faça muito abdômen. No outro dia você vai estar com o abdômen inchado, porque ele hipertrofia a musculatura. É errado? Não. Eu até aconselho a fortalecer o abdômen, a região do core. Mas não é esse movimento específico que vai fazer você acelerar o metabolismo de forma que queime essas gorduras, tá? O segredo hoje para perder peso, tá? Voltando para um movimento, tá? Um movimento em específico, o segredo para perder peso são os movimentos funcionais, tá? Os movimentos que geram mais energia, né? E
Tem como fazer isso na academia? Existe a possibilidade de fazer isso na academia. Só que para isso você tem que entender um pouco mais do seu corpo, entender mais como funciona os seus movimentos, tá? E outro detalhe muito importante, né? Já vou deixar aqui bem ciente para vocês. Para toda ação de um movimento, tá? Há uma reação. Isso aí é a lei da física, né? O que acontece? Muitas pessoas vão evitar as dores no ato de praticar aquele movimento. Está errado? Sim, está muito errado. O que acontece muito também, de você estar lá na academia, se exercitando, naquele estímulo muscular, tá? naquele ato de movimento, fazer aquele exercício, tá? O seu corpo naturalmente vai liberar, tá? nos seus músculos enzimas, tá? Que a gente chama de ácido lático e lactato, tá legal? Que são aquelas famosas sensações de queimação no músculo, tá? E como é que funciona isso? Isso é dolorido. Então, como eu falei, isso é uma reação de um exercício. E o que acontece? Quando a pessoa é menos condicionada, a tendência ela é suportar menos isso. E é bem normal isso acontecer, tá? No decorrer do processo, quando você estiver mais forte, estiver mais resistente, estiver acelerando assim o seu metabolismo, você começa a suportar mais ele. Só que aí também entra uma outra questão. A grande maioria das pessoas, isso pode ser você também, tá? Eu não sei, mas tende a evitar essas dores executando movimentos mais curtos, tá? Encurtando eles, ou fazendo movimentos de forma errada, tá? E isso faz parte de todo um processo, tá? Que, como já havia falado anteriormente, seu corpo tende a procurar instintivamente se autoproteger, né? Então, ele vai procurar lado emotivo nisso para poder não sofrer e sentir dores, mas ele tem que usar o seu lado racional da coisa e pensar que isso é bom, sentir essas dores é um ato que representa um movimento eficaz, um exercício eficaz, consequentemente vai dar um resultado eficiente, que é perder peso, emagrecimento. Então, a primeira coisa que você tem que se basear é que se eu estou fazendo um movimento que vai me fazer perder peso, me emagrecer, se ele está certo, é o seguinte, está doendo, ele vai doer. Se ele está errado, como que eu vou saber se ele está errado ou está certo? Se estiver certo, tá? Você vai sentir cada vez mais essas dores. E você pode descansar, tá? Não tem problema de você descansar, recuperar, aliviar esse processo e depois retomar. Quando estiver errado, tá? A palavra errado é o seguinte, eu quero que você se entenda que o errado é num contexto de perder peso e emagrecimento, não no contexto de movimentos movimentos não feitos adequadamente, tá? O errado é com referência a que você não está perdendo peso, tá? E o certo é que você está conseguindo perder peso, emagrecimento. O errado é assim, voltando para a questão do errado, é você deixar a sua frequência cardíaca baixar, tá? Ao ponto de que você não irá mais sentir essas dores, esse desgaste, tá? Sua frequência baixa, você tende a ficar menos ofegante, tá? E é isso, esse é o fator que você tem que ter em mente, tá? Tem que estar bem
bem ciente a questão disso. Se eu quero ter resultados, eu preciso suportar isso. Tá? Eu preciso entender que, opa, pera lá, então se está doendo bastante é porque eu estou tendo bastante resultado. Se o meu fôlego está se elevando, ou seja, eu estou tendo cada vez menos capacidade de absorver o ar, o oxigênio e soltá-lo. Tá? Isso é outro fator muito importante. Toda vez que você se sente ofegante ao ponto de não conseguir puxar o ar, o oxigênio, e ter que abaixar a sua frequência, tá? É um processo que, voltando na questão, que é totalmente certo para perder peso, para emagrecer. No momento que você passa muito mais tempo trabalhando o seu corpo sem a frequência alta, sem a falta de oxigênio, tá? Você parte para um princípio diferente que é perder peso e emagrecimento. Tá? Você entra num princípio que é voltados para musculatura isoladamente, né? Reforçando que exercícios funcionais de movimentos corporais de um grupo muscular maior, tá? Que faça você ter uma respiração mais ofegante, sinta dores musculares de forma gradativa, tá? Quer dizer que isso está sendo muito eficiente para você perder peso, tá? Muito eficiente, um movimento muito eficaz. E retornando ao nosso assunto, você tem que ter isso em mente, tá? A partir de agora, a partir de hoje, desses exercícios. E retomando um assunto mais assim específico, né, dentro de um exercício, né, de um movimento, você provavelmente deve se perguntar, mas se eu for fazer uma academia, como que eu posso utilizar os movimentos lá na academia de maneira que eu possa queimar, né, gordura e perder peso? Essa possibilidade? Sim, existe a possibilidade. Raciocinar assim agora. A gente vai vamos montar aqui um treinamento, tá? Vamos montar um programa de exercícios para você entender na prática. Vamos pegar 2 exercícios, tá? A gente pega lá o agachamento, que é para membros inferiores, um agachamento livre. A gente pega uma flexão de braço, tá? Aquela militar, bem tradicional, que por sinal é um ótimo exercício também, que é para membros superiores. O que acontece? Vamos colocar 40 repetições para um agachamento, tá? E 30 repetições para uma flexão de braço. Matheus, mas por que 40 e por que 30? Porque, a princípio, como eu falei, a gente precisa dar um susto. Mas e por quê? Porque a gente precisa, tá? Você precisa estimular o teu corpo de maneira que ele esteja fora daquele conhecimento. Se eu já vinha dito para vocês que 3 de 10 não funciona, 2 de 15, teu corpo já sabe disso. Então ele precisa se preparar para o que não está. Ele precisa se ajustar ao que ele não conhece. Tá? Ele precisa se adaptar ao que ele não tem conhecimento. Entender, né? Então, a gente coloca um pouquinho mais de repetição. 40 agachamentos e 30 flexão de braço. Mas, Matheus, eu não vou conseguir fazer isso. Por que não? Você vai conseguir. Todo mundo consegue fazer isso. Lógico que eu, por ser muito mais
ter muito mais tempo de experiência, ter muito mais força, ter muito menos gordura corporal, vou executar mais rápido que você. Ou você que é sedentário, você que está acima do peso, já não pratica exercício, consequentemente você vai fazer em muito mais tempo que eu. E aí que está o segredo. Você não precisa, na verdade você vai precisar quebrar essa sequência. Como o primeiro exercício é o agachamento, são 40, você pode quebrá-los de 5 repetições, depois mais 5 repetições, uma tentativa de 10. E aí que está o segredo do desenvolvimento do sistema intervalado de exercícios. Porque é justamente você fazer com que você acelere e diminua, faz as suas quebras energéticas, que num contexto geral, aquelas 3 vias energéticas, começarem a trabalhar, seu metabolismo se elevar. Porque, vamos analisar de novo, se concentra aí. Eu vou começar com a TPCP, que já está preparada no músculo, é uma fonte de energia já pronta. Eu vou dar um exemplo. Eu faço as primeiras 10, 15 ininterruptas, sem quebras. Aí acontece, vou me ofegar. Eu vou soltar um ácido lático, lactato no meu organismo, no meu músculo, e ele vai empedrar, vai queimar. Eu dou uma respirada, executo mais uma vez. Provavelmente você não consiga executar a mesma quantidade de repetição. Vai dar uma quebra, isso se chama de quebra, né? De 7 repetições, 6, 5, como o que acontecer. Você dá mais um outro descanso, respira, prepara seu organismo e, de novo, vai novamente até você chegar às suas 40 repetições. Finalizou as 40 repetições, tá? E aí que está a sacada. É esse teu estímulo rápido, diminui, que é o segredo da coisa. Então eu fiz meus 40 movimentos, 40 repetições do agachamento. E vou lá para flexão de braço. São 30, né? Faço a mesma coisa. Vou começar a fazer desse mesmo formato. Lógico, tá? Você já não vai ser a mesma pessoa como começou. Então o metabolismo já vai estar lá loucão lá dentro de você. Já vai estar executando... tendo que executar um monte de processos lá, de quebra de energias para te sustentar você nesse exercício. Pois bem, aí você termina a sua sequência de 30 repetições, flexão de braço, e pronto, marcamos o nosso tempo. Esse nosso tempo, a gente guarda ele. Vamos chutar que nós executamos ele em 4 minutos. Não vai ser sempre redondo, né, o número. 4 e uns quebrados. E a partir desse momento, tá? O seu próximo treino deve ser abaixar esse tempo. Tá? Esse é um dos formatos de treinamentos. E existe outro formato, tá? Em que a gente procura executar o máximo de séries de um composto de exercícios em um tempo X. Esse tempo X pode ser 10 minutos, 7 minutos, 6, 5, dependendo muito da configuração, né? E existe também um outro formato, tá, onde você vai fazer dentro de um tempo também um máximo de repetições. Então a gente coloca uma sequência um pouquinho mais curta e tenta resistir o máximo de repetições. Pode ser 20, 30, 10 e assim tendo várias quebras, tá? Esse é um dos formatos que tem.